A famosa dor do crescimento, né, conhecida como dor do crescimento, primeiramente a gente tem que entender que não há uma relação direta entre o fato de crescer e ter dor, tá? Mas ela é popularmente conhecida como dor do crescimento. É uma condição musculoesquelética, uma síndrome dolorosa não inflamatória que acomete crianças, sobretudo aos 3 anos, 6 anos de idade, mas pode acometer pacientes com 10 anos, 14 anos, tá? De curso de evolução benigna, é uma condição ortopédica de evolução benigna, e que, como quadro clínico, o que chama atenção são as dores nos membros inferiores, sobretudo nos membros inferiores, ok? Nas coxas e nas panturrilhas, né? Habitualmente de maneira bilateral, ok? E que pode, em alguns casos, durante o episódio doloroso, ser extremamente incapacitante. Essas dores elas acontecem mais comumente no final da tarde e à noite, né? Em alguns momentos pode inclusive despertar a criança do seu sono. Digamos que seria um ataque doloroso, né? São crianças que durante a manhã ficam bem, que passam o dia bem, se acordam bem, mas que ao final do dia, início da noite, final da tarde, elas começam a sentir dor. Doutor, fala pra gente se essa dor ela se manifesta em algum ponto específico? Bom, não há um ponto específico no membro inferior onde ela se manifesta, onde ela acontece, né? O que a gente sabe é que os doentes, as crianças, elas relatam uma dor nas pernas. Você pede para pontuar, para mostrar o local exato, mas elas não conseguem dizer com exatidão. Elas referem que é a perna. É possível, né, que essa dor ela mascare outras doenças? Pode. Algumas doenças graves, né, como tumores musculoesqueléticos, malignos, como infecções, podem inicialmente se manifestar com dor no membro. E daí a importância de você sempre procurar excluir qualquer condição musculoesquelética que seja ameaçadora à vida da criança, né, ou uma condição musculoesquelética grave, para que você possa ter um diagnóstico de dor do crescimento, né? Você precisa ter essa certeza de que não há nada, nenhum outro comemorativo, além de uma dor e que não prejudica o dia a dia da criança. A criança não é prejudicada nas suas atividades da vida diária. Uma infecção, um tumor, uma artrite juvenil idiopática, são condições que vão progredir e que vão levar seguramente a um prognóstico desagradável e uma evolução maligna, uma evolução não satisfatória. Doutor, quais as causas da doença? Bom, não existe uma causa específica para a doença, tá? Não se sabe por que isso existe. Observa-se que existem fatores anatômicos, fatores mecânicos, funcionais e até fatores psicológicos envolvidos nessa condição. Então nós sabemos que crianças que fazem muitas atividades, que correm muito, crianças que participam de inúmeras atividades esportivas, digamos aquelas crianças que não param, tá? São crianças que tendem a ter mais dor. Crianças com algumas condições anatômicas, como um pé plano, que é o popular pé chato, né? Crianças com hiperfrouxidão ligamentar, hipermobilidade ligamentar, que são aquelas crianças molinhas, que esticam muito os braços, as pernas. Existe uma associação da dor com essas condições e, naturalmente, existe uma associação com questões psicológicas, com fatores psicológicos, né? Muitas vezes a dinâmica familiar não anda muito bem e isso pode desencadear uma dor do crescimento, até como uma forma da criança chamar a atenção, né? E você recebe muitas crianças com essa condição? Recebemos, claro. Isso é uma condição frequente, não é uma condição incomum, né? A gente vê demais isso na clínica privada, no serviço público. E o que a gente faz, na verdade, é uma grande orientação aos pais. A gente conversa muito com os pais, a gente explica aos pais, né? E fala para eles o seguinte: olha,
isso não é nada grave. A tendência é que isso fique bom. A evolução disso é boa. E a gente vai tratar a dor. Ok? Quais são as formas de tratamento? Bom, a forma de tratamento mais comum que a gente orienta é uma massagem, tá bom? Porque não há um tratamento específico. Então, muitas dessas crianças, após terem suas pernas, suas coxas massageadas, elas melhoram. Poucos casos a gente trata com medicação, com analgésicos, com anti-inflamatórios não hormonais, tá? E em alguns casos a gente indica também os alongamentos musculares. As crianças que sentem dor com muita frequência, a gente alonga a musculatura da coxa, a musculatura da perna, para que esse doente ele melhore desse desconforto, até que a doença, se é que a gente pode chamar de doença, até que essa condição se resolva e a criança pare de ter dor.